importante, então temos que tirar o chapéu, temos que reconhecer. Estou tentando chamar o senhor aqui, tá, doutor Fagner? Professor... Ah, tá, não, começou a seguir, você que queria entrar aqui. Estou tentando chamar o senhor aqui, doutor Fagner, mas não está indo, estranho. Tem aqui a Angélica também que quer entrar aqui, não pode participar. O pessoal está pedindo para o professor Marlon entrar na live. É só ele mandar o convite, eu coloco ele aqui sem nenhum problema. É uma pessoa bem inteligente, conhecedor de muitas áreas, né? É uma pessoa também que eu acho que é um pastor também, conhece da palavra, então ele tem autoridade para falar também da palavra de Deus. E se quiser entrar, só avisar aí. Mas ninguém quer entrar não, doutor Fagner? Não estou conseguindo colocar o seu... Ah, agora entrou, agora foi, tá bom. Fala, Tava meio... Fala, Ô, meu bem, meu amigo Romulo. Tudo Boa bom? noite, pessoal. Fagner, boa noite para o senhor, que Deus te abençoe, meu querido irmão. Boa noite, tudo bem? Rapaz, Oi. estou muito feliz de estar na sua live mais uma vez, a live cheira a povo também, a live dos clientes GS que estão sofrendo na pele toda essa dificuldade. E dá só uma palavrinha para o povo. Também eu acredito sim, tá? No retorno da empresa, apesar que tem posições divergentes, eu acredito sim no retorno da empresa. Muitos estão se falando aí numa delação que eu quero saber se tem fundamento. Não tive notícia, eu perguntei se aquele quartel me respondesse isso que ele teve presencialmente com o Gladys, mas não se falou nada sobre isso. Mas eu acredito sim na possibilidade de retorno, então, devolução do capital. Entendeu? Falou para alguém. Opa. Coloquei mais uma pessoa na live que quis entrar, doutor Fagner. Sim, pode continuar, doutor Fagner. Estou aqui Assim, mudo, sim. mas estou ouvindo o senhor. Pode ficar à vontade. Não, estou deixando o senhor falar. Pode ficar à vontade. Meu Romulo, então assim, Romulo, juridicamente eu sei que está muito difícil para a nossa realidade da GS, mas ela tem até o dia 30, até o dia 4, né? Pela contagem do prazo que está no processo, até dia 4/7, mas o pessoal está falando que é dia 30. Ouvi falar que dia 26 ela vai apresentar alguma coisa, não sei se é verdade. E eu achava melhor, Romulo, nesse momento, assim, eu estou vendo muita suposição, todo mundo supondo muita coisa, mas eu achava interessante primeiro deixar o plano de pagamento, de reestruturação, ser apresentado para depois tomar alguma posição assim drástica, porque a gente está trabalhando muito com suposição, e se, um está falando que ela pode acabar, ela pode continuar, ela pode... Vamos ver o plano de pagamento primeiro, que o plano de pagamento, de repente, vai falar muita coisa do qual vai ser os destinos e o rumo que a empresa vai tomar, se vai ser a devolução, que a gente está lutando também com apresentar aquela pauta que o próprio Dr. Jefferson apresentou, a porta de saída, e com plano de reestruturação e pagamento. Então, eu acho que o segredo, Romulo, nesse momento, é aguardar primeiro a apresentação do plano de pagamento e reestruturação da empresa. Não já torcer pelo fim, não falar, não tem mais volta, não tem mais chance da empresa retornar. Tem muita coisa acontecendo e eu acredito que tem muita coisa boa para vir. Eu não acredito que chegou o fim da GS, não. Acredito que tem muita coisa acontecendo sim, Romulo. Bom? Eu acho bem interessante também o seguinte, que possam aí utilizar de toda a ciência possível, né? Eu, como contador, perito judicial, digo que a contabilidade e o direito, elas se complementam. E sempre nesses casos aí, esses casos de processos empresariais, a contabilidade, ela dá sinais e dá pistas de onde podem ter recursos, alguns recursos que efetivamente não estão aparecendo, não foram alocados, e os doutores e doutoras que estão envolvidos no caso podem efetivamente, através da ciência contábil, da ferramenta que é a contabilidade, ter outros nortes e verificar outras possibilidades para a recuperação de todos aí que estão envolvidos nesse processo. Bom, pessoal, com certeza, eu agradeço muito a opinião de cada um dos senhores aqui, como eu falei, que é democrático, uns entram, criticam, outros entram, apoiam, outros entram contra. Eu dou espaço para todo mundo, sabe, doutor Fagner? Porque, assim, foi o que eu falei no início da live, eu não sei se o senhor estava. Os clientes já estão, e professor Marcos também, nós estamos já praticamente 10 meses sem... Não vou botar 10 meses, vou botar uns 9 meses, que o jurídico que entrou, acredito que 2 meses para cá começou a nos dar muita informação. Isso aí é um ponto positivo demais, né? Esse jurídico aí está realmente falando conosco, isso é o que faltava.
há muitos meses os clientes ficavam no escuro e não tinha informação nenhuma. Então, a minha live, ela foi feita para dar voz a todo mundo. Eu sei que realmente, às vezes, uns falam que não vai dar certo, e quem acredita que a empresa vai voltar fica triste. Outros acreditam que o dinheiro vai vir, às vezes vem uma pessoa que fala, ó, o dinheiro não vai vir, a pessoa fica triste. Mas eu, como uma pessoa neutra, apesar de eu ter uma opinião formada, nesse momento eu fico como neutro, eu deixo todos falarem, cada um sua opinião. Como o senhor falou muito bem, concordo também com a sua visão de a gente tem que, nesse momento, aguardar até pelo menos o dia 30, concordo com o senhor, mas eu não posso impedir do pessoal falar, não que o senhor falou isso, mas eu tô falando aqui minha opinião. Não sei. Porque às vezes a pessoa quer desabafar, doutor Fagner, não tem ninguém, tem pessoas que estão em depressão e às vezes vem aqui e é o momento que ela quer, sabe, botar pra fora, botar pra fora. Ô Rômulo, não sou contra isso não, mas é porque assim, se nós temos um prazo ó, até o dia... É dia 4, né? 4/7. Não adianta a gente... Não, tem gente que já tá tacando o apocalipse. Não vai voltar, acabou o nome GS, acabou isso, acabou aquilo outro. Não é a realidade. Vamos aguardar. Se tem um acordo de leniência acontecendo aí por trás dos panos para a empresa voltar. Eu tô falando isso hoje na sua live, como lá atrás eu falei algumas coisas que aconteceram, sentaram o porrete em mim, sentaram a marreta em mim, depois todo mundo voltou atrás. Então, da mesma forma eu estou falando. Se acontecer um acordo de leniência, a GS voltar. E se o plano de reestruturação for aceito, de pagamento, a GS voltar? Eu não acredito no fim da empresa nesse momento, não. Vamos aguardar. Já está tão próximo. Hoje nós temos uma data para ter uma resposta de alguma coisa. Para ter um Mas o senhor acredita, doutor Fagner, que seria uma nova GS, correto? Não essa mais, né? Não sei, Rômulo, eu prefiro aguardar, porque tem uma coisa acontecendo por trás muito legal que pode beneficiar tudo. Eu fiz a pergunta aí na live para alguém responder. Quando eu falo de uma nova, doutor Fagner, eu falo porque, assim, eu acho que todo mundo, acho que o professor Malcolm, né? Professor Marco, perdão, professor Marco. Professor Marco, eu acho que todos os clientes da GS, eles têm uma coisa, eles concordam, todos nós concordamos que a GS não tinha uma estrutura. Quando o Gladys foi preso, a estrutura não existia. Então isso mostra realmente que a GS ela não tinha uma estrutura para se manter sem o CEO. Isso mostra que ela precisa melhorar nesse ponto. Ela tem que virar realmente uma empresa e não depender só dele. Como se fosse igual um exemplo, um clube empresa, que tem vários administradores. Aí isso a GS tem que ter. Realmente ela tem que melhorar nisso. Eu acho que nesse ponto, doutor Fagner, se ela voltar, ela tem que voltar estruturada nesse ponto que eu falo. Ô Rômulo, a GS já estava se reestruturando. Para quem estava nos bastidores mesmo, sabe que a GS estava com uma perspectiva de mudança muito forte para depois desse momento, dessas reportagens do Fantástico. O problema é que nada deu tempo, Rômulo. Nada deu tempo de acontecer, tudo foi muito rápido. O crescimento da GS foi muito rápido. E outra questão interessante também é de salientar o seguinte, que pelo princípio da continuidade, se cria uma empresa para que se perpetue eternamente. A gente não cria uma empresa para ela, no dia seguinte, ela acabar, efetivamente. Então, assim, como se fala, na contabilidade, a gente fala que sempre a riqueza dos sócios não se confunde com a riqueza da empresa. A empresa é uma coisa e os sócios são outros. Efetivamente. E desde que seja comprovado que não tenha tido uma fé, etc., a GS pode voltar efetivamente. E voltando, quem sabe aí as pessoas aí não são ressarcidas de seus prejuízos, talvez não na sua totalidade, mas que seja 80%, 70%, 50%, não sei, né? Qualquer coisa que venha, eu acho que está de bom grado, de bom tom para todos aí. Eu não vejo lógica essa reestruturação sem um retorno, Rômulo. Tu concorda comigo, Rômulo? Para que eu vou reestruturar algo que vai deixar de existir? Com certeza. Para reestruturar é porque ela quer voltar, com certeza. Entendeu? Então, se a empresa apresentar um plano de reestruturação e pagamento, então por que ela vai deixar de existir? É muito mais fácil ela pagar e encerrar e começar de novo. Para que eu vou criar uma nova estruturação? Me perdoe, mas eu discordo totalmente. Se ela está fazendo esse
recompor, só fazer esse planejamento, se reestruturar, eu não vejo por que já falar do fim da empresa, ou acabou a GS, eu não vejo mais por que falar sobre isso. E ainda tem um outro problema que é o seguinte, né? Se a gente for pegar aí as questões contábeis e fiscais, aí a gente vai lá para o âmbito da Receita Federal, os contratos estão com a GS. Uma nova empresa em si não teria, digamos assim, ligação contratual, fiscal, tributária nenhuma. Ou seja, então assim, até o aporte nessa nova empresa, sei lá, poderia até ser tributado novamente, se fosse o caso, efetivamente. Isso teria complicação também. Exatamente. Concordo plenamente com o Marlon. Hoje, o professor Marco, hoje, doutor Fagner, vocês então acreditam mais na volta e no plano de pagamento do que o não pagamento e a não volta, seria isso? O não pagamento, quem conhece de perto a GS sabe que ela tem capital. Não sei se ela está encontrando forma de realizar esse pagamento, que é totalmente diferente. Uma coisa é a empresa ter dinheiro e ter meios de pagamento. Hoje ela não está autorizada a fazer nada. E qualquer um que se aventure a pagar em nome da GAS pode ser preso por crime de desobediência. Então, assim, é uma situação bem delicada, de pagar de qualquer forma. O CNPJ da GAS, de toda a operação da GAS, foi suspenso. Então, você não consegue operar no nome da GAS. Então, quem se aventurar, nesse caso, a pagar ou fazer qualquer coisa em nome da GAS, corre um sério risco de ser preso por crime de desobediência. Então, assim, é delicada a situação. Então, para você operar em nome da GAS, é delicado. Está proibido hoje. Eu acho que nem consegue, porque... Nem consegue. Quando o CNPJ está suspenso, até as contas bancárias elas são efetivamente bloqueadas. Entendeu? Você não tem como se fazer nada. Então, só um desbloqueio aí do CNPJ da GS facilitaria essa questão do recurso. E aí, uma coisa interessante que o doutor falou é o seguinte: solvência e liquidez, né? A empresa, a GS, ela pode ser solvente hoje, mas ela não é líquida porque não consegue realizar. Exatamente. Muitas das empresas que se encerraram no âmbito das criptomoedas, muitas delas não eram pirâmide, não. Simplesmente porque o Banco Central foi lá e impediu ela de realizar a forma de pagamento. O Gladstone, ele vendo toda essa situação, ele criou um mecanismo descentralizado para efetuar o pagamento. O problema é que a operação ela veio de um jeito a impedir até mesmo qualquer tipo de forma ou possibilidade de pagamento, tornando-se, para aqueles que se aventurassem a efetuar o pagamento, um risco para a sua própria integridade e para a sua liberdade. Então, assim, ficou inviável a continuidade desse modelo de pagamento. Eu acredito que, havendo essa liberação, havendo uma possibilidade de um acordo ou de uma transação onde a empresa possa ter a oportunidade de voltar a funcionar reestruturada, como o próprio doutor, como você mesmo falou, Rômulo, não pode ser mais como era antes, concordo plenamente. Muitas coisas têm que se mudar, muitas coisas têm que se alterar, mas eu não acredito, estou sendo transparente para você, que chegou o fim da GS. Pode vir com uma nova roupagem, uma nova visão, uma nova característica, mas o fim eu não acredito. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, que muitas pessoas me perguntam no direct e eu quero saber melhor de vocês. Vamos lá. Vocês acreditam que em uma suposta volta, estou botando assim porque nada foi batido martelo, então numa suposta volta da empresa, uma nova GAS, né? Vamos lá. Vocês acreditam que a justiça, fazendo um acordo, tudo o que for feito, ela liberaria a GAS voltar a pagar 10% ou menos de 10%? O que vocês acham? Rômulo, essa sua resposta, Rômulo, eu Fagner, preferia guardar primeiro o plano de pagamento e reestruturação com a possibilidade do acordo de leniência que pode ser que esteja ocorrendo, como várias outras pessoas já defenderam isso. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque a gente sabe, doutor Fagner, que o sistema bancário que manda no Brasil nesse ponto. O senhor acredita que eles iriam aceitar uma volta de uma empresa pagando 10% quebrando eles? O planejamento de reestruturação do Artemis já é de acordo com as novas alterações que estão para ocorrer na regulamentação das criptomoedas. Então, provavelmente poderia ser algo aceitável pelo governo. Eu não sei como é que viria essa roupagem. Por isso que eu estou te falando. Era legal aguardar
esse plano de reestruturação e pagamento para qualquer manifestação. Por quê? O próprio Artemio falou que o plano de reestruturação dele é de acordo já com essa nova roupagem de criptomoedas, da regulamentação de criptomoedas. Ele está fazendo dentro das regras da criptomoeda. E se o Gladys só aderir a tudo que está ali, no que tange a reestruturação? Eu não vejo por que impedir. Não vejo por que deixar da empresa funcionar. Não vejo por quê. Se a empresa se adequou a todas as normas, todos os regulamentos possíveis para ela voltar a operar. Por que vai deixar de... tá devendo imposto, tá lá pago, faz um acordo de leniência, faz um refinanciamento de dívida. Isso aí tem para qualquer empresa. Com certeza. Agora, professor Marco e doutor Fagner, num plano feito, tudo direitinho, a possibilidade, tudo aqui a gente está supondo, tá? Não, tudo é suposição mesmo. Querendo só a opinião de vocês, para o pessoal ouvir. A possibilidade de continuar fazendo novos contratos ou seria de primeiro quitar todos que existem? Deixa o professor Marlon responder essa primeiro, depois eu dou uma opinião. Eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, se ele voltar a seguir a lei efetivamente, o que acontece? A lei, ela retroage para beneficiar o réu. Então, ou seja, se for permitido e ele cumprir tudo que for definido, eu acho que não tem o porquê ele não voltar a operar, né? A não ser que tenha uma regulamentação efetiva e aí ele não consiga, porque pelo histórico dele, ele teve um bom tempo aí pagando a todo mundo, né? Concordo plenamente com a posição do professor Marlon. Marlon, desculpa, é Marlon, correto, né? Marco Galvani. Concordo plenamente, não tem porquê. Se ele está totalmente legalizado. A não ser que não queiram, né? A não ser que não queiram. Exatamente, se ele está legalizado, está dentro das regras regulamentares que existem no país, por que não vão deixar ele voltar a operar? Até porque hoje, se você, por exemplo, se você está devendo um tributo, né, e você faz um parcelamento desse tributo ou entra em algum regime especial de parcelamento, você consegue a sua certidão positiva com efeito negativo. E ela tem que ser aceita aí quando você entra num certame licitatório, em alguma coisa desse tipo. Então, ou seja, se legalizado está, ou seja, talvez ele tenha que apresentar alguns bens e dar algumas garantias, e dando essas garantias, a volta, teoricamente, né, supondo, seria aceitável. Perfeitamente. Então, pessoal, tem que aproveitar que estamos com os dois mestres aí na resposta nesse bate-bola rápido. Alguém quer fazer alguma pergunta, doutor Fagner e ao professor Marco? Que aí eu vou estar desligando a live aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta rapidinho? Ou alguém quer entrar aqui na live rápido, deixar uma opinião, o que for? Alguém? Não vou estar desligando aqui. Vê aí, pessoal, responde alguém aí. Ninguém? Barão tá dormindo hoje, Barão? Quer falar alguma coisa? Jaqueline, ninguém? Vou estar agradecendo então ao Dr. Fagner e ao professor Marco aqui, hein, pessoal? Fechou então? Fechou. Só dar uma palavrinha, gente. Vamos aguardar até o último dia. Acredito que vai vir coisa boa para a GS. Novos dias, novos tempos. Eu sei que está angustiante a nossa situação. Todos nós queremos receber o nosso capital, ou queremos o retorno da empresa. Mas agora já temos uma data para a apresentação de um novo caminho, de uma nova proposta, uma nova possibilidade. Então, assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Não adianta a gente botar uma angústia no coração de algo que está próximo já de ter uma resposta, que tem um paradeiro de final para a gente. Então, vamos aguardar, dia 4/7, para ver qual vai ser o parecer da empresa. É verdade. Doutor, professor Marco, pode terminar sua palavra. E eu queria pedir, aproveitar que o senhor está aqui, doutor Fagner, para o senhor terminar a nossa live finalizando com uma oração abençoando a noite de todo mundo. Com certeza. Eu agradeço aí pela participação aí. Obrigado e me coloco à disposição aí no que vocês precisarem para poder ajudar, tá? Simplesmente, o debate é um debate muito interessante, né? E como o doutor Fagner falou aí, deixa a ansiedade que Deus cuida dela.
entregamos tudo na mão de Deus, porque Ele é o Criador, dono de todas as coisas, e como diz a palavra de Deuteronômio 29, Ele vai nos falar que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas aquelas que vos são reveladas pertencem a nós e aos nossos descendentes, para que se cumpra a palavra da vossa lei. Poxa, muito forte, professor, muito forte. Amém, professor Marco. Muito obrigado. Quero trazer mais vezes o senhor, quando puder, até trazer uma palavra. Eu faço live de superação, de motivacional. Um dia eu vou marcar com o senhor também, para o senhor vir. A gente falar só de parte motivacional, pode ser? Combinado. Tá bom, professor Marco. Doutor Fagner, abençoa a gente. Com certeza. Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade aqui junto ao Rômulo, a trazer um esclarecimento a todos os clientes de AS, a todas essas pessoas que estão nesse momento com o coração angustiado. Peço a Ti, Espírito de Deus, que o Senhor venha em cada lar, em cada casa, que o Senhor venha com o seu manto sagrado, trazendo alívio, trazendo conforto. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, tudo aquilo ao qual nos atrapalha até mesmo de enxergar as Tuas mãos nesse processo, Pai. Sabemos que o Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor está à frente e está com o controle de toda a situação, Deus. Muito obrigado pela vida do Rômulo, muito obrigado pela vida do professor Marco, de todas as pessoas que passaram aqui, de todos os ouvintes, Pai. Vá à nossa frente, é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, doutor Fagner, obrigado, que Deus te abençoe, muito obrigado, obrigado, professor Marco, obrigado a todos, obrigado, desculpa qualquer coisa, pessoal, a intenção aqui não foi causar pânico ou estresse em ninguém, mas eu deixei aberto para qualquer um entrar e falar, vou fazer mais assim, porque eu sei, doutor Fagner, professor Marco, e todos estão aqui, tem pessoas que às vezes estão tão angustiadas que querem falar, querem ser ouvidas, então a live é para isso, é para você falar, portanto que não tem ofensa, agressão verbal, você vai ser ouvido. Que Deus abençoe a todos, se cuidem, um forte abraço. Obrigado. E uma noite abençoada. Obrigado, tá, gente? Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.